E aí, meu gafanhoto, tudo bem? Quem tá na área sou eu mesmo, Bill Braz. Espero que você esteja bem, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui desse canal. Bom, antes de qualquer coisa, aquela tarefa marota para você que acompanha o canal aqui e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vamos fazer com que esse canal chegue para mais pessoas, alcance mais vidas. E é isso. Eu acredito que, acima de qualquer coisa, a gente tem que impulsionar aquilo que nos faz prosperar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente prospera, né? Tanto eu quanto você, por trazer esse conteúdo para você, dar um boom na sua cabeça e assim alcançar outras pessoas. Vamos ao que interessa? Bill, o que você quer falar? Cara, eu fui uma pessoa aonde eu já tive meu relacionamento raso com o Senhor. Na minha pré-adolescência, ali no começo da adolescência, eu sempre fui muito de orar e de adorar, né? Eu não entendia muito, mas eu apenas fazia. Quando eu estava no meu particular, eu colocava uma música e adorava, principalmente Lázaro, na época do Thales Roberto, então. Cara, eu escutava muito. Cassiane, esse povo tudo aí, né, do Reteté. Escutava muito, colocava muito essas músicas, Pregador Lu, enfim. E ali eu adorava muito, eu sou um adorador, cara, assim, brabo. Eu me entrego, eu me rasgo por inteiro pro Senhor. E como que eu saí, né, disso para algo mais profundo? Tendo maturidade. Eu vou chegar lá para você entender melhor. E aí eu comecei a viver outras coisas. Eu virei atleta de vôlei, e aí eu comecei a namorar, e aí eu comecei a viver uma vida de festa, a fase, né, da sua adolescência onde você quer curtir. E teve um momento onde eu me machuquei. Eu tenho até, não sei se você vai conseguir ver aí, eu tenho uma marca aqui. Estava bêbado, cara, estava muito bêbado. Só que dias antes eu tinha voltado a orar bastante sempre, madrugada, no início da madrugada, antes de dormir, eu só orava, eu senti, meu coração começou a queimar de novo para me voltar nessa oração diária. E colocava música. Eu não conhecia músicas das atualidades. Eu fui conhecer bem depois, quando eu entrei numa comunidade. Eu ainda continuava escutando as músicas que eu gostava da minha pré-adolescência ali, criança e tal. E eu estava muito bêbado, estava numa praia. E aí eu estava jogando futebol. A brincadeira era... Tava eu e meu ex-cunhado, a gente jogava uma bola pro outro, a gente tinha que dominar a bola. E nessa... eu fui e dei um pisão falso. Pisei em falso. Aí eu fui apoiar meu braço para mim não cair. Nessa que eu caí, uma rocha me feriu. Ali eu entendi a mensagem do que era para ser feito. No mesmo tempo ali eu tive discernimento. Ele tá me chamando. A rocha me feriu. Porque a rocha ela representa Jesus. Então eu tenho a marca. Eu carrego essa marca. Foi da onde o Senhor falou: agora pare de brincadeira e vamos seguir aquilo que eu tenho para você. E então eu comecei a mergulhar e buscar coisas e viver. E quando eu mudei de cidade. Eu fui numa igreja com a minha mãe, onde ela frequentava quando ela ia lá em São Carlos. E aí eu olhei pro lado assim, cartaz assim, tinha o deserto. Eu olhei para minha mãe assim, o Espírito Santo falou para mim: eu tô te levando pro deserto. Eu falei: mãe, o Espírito Santo tá me levando pro deserto. Eu comecei a desabar de choro, sabe? Um choro, o Espírito do Senhor estava me tocando ali, confirmando o que ele estava falando comigo, né? E dali em diante eu comecei a viver o extraordinário no espiritual, comecei a dominar muitas coisas no mundo espiritual, né? Quando você vai entendendo algumas coisas, o Senhor ele vai te dando maturidade e ele vai te revelando mais coisas. Agora, se você é uma criança que se você só ora na hora do seu... Tipo assim, eu tô sofrendo, vou orar. Não, é o que eu falo. Ou é tudo ou é nada. Antes eu sempre falava, eu falava assim pra mim mesmo, e se eu não me engano eu já falei até com minha mãe. Pô, se for pra mim ir frequentar um templo, se for pra mim servir ao Senhor, é tudo ou é nada. Não adianta eu ficar com a minha mentalidade de querer viver as coisas do mundo e falar que não, ou é tudo ou é nada, é renúncia. E eu entendo essa responsabilidade.
Por que eu estou produzindo esse conteúdo aqui? Porque eu sei que você quer sair do raso, eu sei que você quer parar de molhar os pés, ou às vezes você nem molha o pé, às vezes a onda bate assim, espirra uma aguinha em você, você acha que já está ali junto num nível forte, mas você não está. Por que você não está? Porque você ainda não entendeu sobre a frequência, né? Você acredita no Wi-Fi, só que você não acredita na frequência. Você acredita no Bluetooth, mas você não acredita em frequência. Você acredita na música, mas você não acredita na frequência que a música te leva. Se você escutar música de sofrência, a sua vida ela começa a ser uma sofrência, é frequência. Quando você é igual você mexer num rádio e você vai ajeitando a frequência do rádio até chegar na estação certa. É assim que somos nós. Por isso que a gente tem que saber aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente, né, as palavras que ouve, as ministrações, porque aquilo vai nos influenciar de alguma forma e vai nos levar ou se afastar do Pai, ou a gente vai viver algo profundo. E então eu entrei numa comunidade, né, foi uma honra estar ali, servir enquanto eu estava ali, foi uma honra. Eu sou grato, muito grato pela vida do Júlio. Se você estiver vendo esse vídeo aí, Júlio, um abraço para você. Eu sou grato. Eu sou grato porque ali foi um ponto inicial para mim viver o sobrenatural e viver o extraordinário com o mundo espiritual. Ali foi um ponto para mim entender muitas coisas sobre os principados, sobre as potestades, sobre guerra, sobre armaduras, sobre posicionamento, sobre obediência. Enfim, eu dei um trabalho danado pro Júlio, eu dei. Mas todo o trabalho que eu dei, eu dou fruto. É uma coisa que ninguém consegue falar sobre mim. Ele não dá fruto, o Bill não dá fruto. É uma coisa que eu duvido que alguém consiga falar sobre mim. Por quê? Eu me entrego. Tudo que eu vou, que o Senhor me passa uma direção, eu me entrego. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Para você se entregar para o Senhor, é você entender a responsabilidade que é ou é tudo ou é nada. Ou eu vou fazer ou eu não vou. Não é 10%, não é 5%, não é 20%. Ou é tudo ou é nada. Viver com o Senhor é tudo ou nada, né? E então eu comecei a viver o extraordinário, comecei a ver coisas no mundo espirituais, comecei a conversar com o anjo, é uma loucura. Eu comecei a entender, a discernir os lugares, os ambientes, a ter uma visão de águia, a ter a força do boi, a ter a sabedoria do homem, a ter o discernimento, a visão da águia, a unção do leão, porque é você ter a coragem, a ousadia. São coisas que o Senhor te libera com maturidade. Por isso que você tem que mergulhar. Quanto mais você mergulha, mais o Senhor ele vai te dando acessos. É igual criança, cara. É igualzinho criança. É por isso que o Senhor fala, mano, seja como criança, mas amadureça. Seja como criança no início, tá beleza, tá tranquilo, o Senhor te ama. Agora não fique sendo criança pro resto da sua vida. Por que será que eu não vivo as coisas que o Senhor tem para mim? Porque você é uma criança. Se você aí que tem seu filho, ele tem 5 anos de idade, se você entregar a chave do seu carro para ele e falar, liga e sai andando, o que você acha que vai acontecer? É exatamente a mesma coisa com você. Quando você não adquire a maturidade, você não vai ter o acesso. Para você ter acesso, escreve aí agora no seu caderno, onde você estiver podendo anotar. Acesso vem com maturidade. Tá bom? O acesso ele só vem conforme a sua maturidade. Quanto mais você amadurece, mais o Senhor ele te revela e te entrega. Por que eu entendo, eu sei se mover com o mundo espiritual, as estações, eu entendo sobre as estações, quando as estações virem, o que vai acontecer, como que eu devo me preparar, me proteger. Cara, é uma coisa absurda. Eu espero um dia poder te ensinar presencialmente ou online mesmo sobre essas coisas, sobre se mover nas estações. Você acredita que tem como? Cada estação você tem que se posicionar de uma maneira e você vai saber se posicionar, se defender e não deixar que os inimigos, né, o mal, as trevas, elas te atingem. Se você não se posiciona, é por isso que sua vida ela fica repetindo ciclos, quando você não tem maturidade de entender essas coisas. Então mergulhe de uma vez, entregue tudo, renuncie aos seus prazeres, os seus amores. Quanto mais você renuncia, mais o Senhor ele vai te entregando. Perdoe, é uma coisa que eu falo muito aqui nesse canal, é para você perdoar, larga a mão de ser besta. Quem perde é você, no final das contas, porque o Senhor ele vai cobrar você, ele não vai cobrar o fulano. É lógico que ele vai cobrar a pessoa que te feriu, mas ele vai cobrar você porque você ficou carregando isso pro resto da sua vida. Você ficou amargurado. Então, chega de ladainha hoje.
A partir de hoje você vai deixar de molhar o pé, deixar de viver só um respingo, deixar de viver na capa do Elias, você vai conquistar a sua capa, você vai mergulhar a partir de hoje. Como? Renunciando. Quanto mais você entrega, quanto mais você perdoa, quanto mais você confronta as tretas emocionais, você vai mergulhando, vai galgando e o Senhor vai te revelando. Uma das coisas que o Senhor ele vai fazer com que o Senhor te revele mais coisas é você resolvendo as suas raízes familiares. Exatamente. Quando eu tive esse discernimento, eu comecei a resolver as tretas emocionais da minha parentela, o Senhor começou a me revelar mais coisas. As raízes. Eu tenho uma guerra muito intensa com orgulho e com a soberba. Então, por isso que eu tenho... Qual que é a arma para me vencer? Humildade. Eu tenho que estar com as vestes de humildade. Como isso? Me rasgando e me humilhando para o Senhor todos os dias. Por quê? Porque o meu confronto maior é com orgulho, com a soberba, que vem de Leviatã. A minha família materna, ela tem esse problema com Leviatã. Ela tem uma raiz extensa. Então, quando eu tive discernimento, eu e minha mãe, a gente começou a abrir mão, renunciar, fazer renúncia, perdoar, entender. E assim você vai mergulhando. Você pode não acreditar, isso é um direito todo seu. Só que o seu direito de acreditar ou não vai mudar a realidade que é. Se você estudar um pouquinho do mundo espiritual, você vai ligar a sua parentela, não tem jeito. Você tem que se desconectar, você tem que romper as raízes, você tem que perdoar, enfim. E ir tratando o seu eu. Porque tem comportamentos seus que não vêm de você, cara, ele vem da sua raiz. Tem hábitos que não vêm de você, vêm das suas raízes. Às vezes o seu avô fumava e você pegou esse hábito, mas você não conheceu o seu avô. Olha que louco. Aí você se pergunta, como que eu peguei esse hábito de beber e de fumar? Aí vai ver lá, ou sua avó, ou seu avô, seu bisa, seu tatara, eles começaram, e aí as portas foram se abrindo, e você não sabe como que adicionou esse hábito na sua vida. Mesmo que o seu pai não fumou. Às vezes o seu pai não fumou, não bebeu, mas você adquiriu esse hábito com facilidade. Entendeu? É por quê? É porque as portas estão abertas ainda. O seu pai, ele provavelmente está copiando outro comportamento que veio de sua avó ou de sua avó, da bisa, do biso, e aí por aí vai. Sacou da parada? Sacou como que é o rolê espiritual? Existem muitas camadas que a gente vai galgando e crescendo e amadurecendo. Para o Senhor te revelar algumas coisas, você precisa ter maturidade. Não adianta você ficar orando 24 horas por dia se você não se posiciona. Como que vence os principados? Se posicionando. Não é orando. O principado dele vai estar na sua frente, pode orar a madrugada inteira. Se ele se manifestar na sua casa, ele só sai se você se posicionar. Você acredita? Então, o mundo espiritual, ele é real. A física quântica, ela não é real. O Wi-Fi não é real. O seu Bluetooth não é real. Assim como outras coisas que você não vê, mas funciona, não é real. Exatamente isso. É a manifestação de algo que vem do Espírito. Por que você acha que vem? De onde você acha que vem a tecnologia? Ela vem do Espírito, certo? Não há nada novo debaixo do sol, por isso que o Senhor deixa bem claro isso. Porque todas as coisas vêm dele, todas as criações, tudo que vem. Isso aqui só foi um download. Alguém pensou, imaginou, sonhou, ele fez o download e manifestou no físico. E é isso. O mundo espiritual é desse jeito, certo? Como então, Bill? Me fala aí. Eu vou deixar essa tarefa para você. Renuncie. Seus amores. Vamos começar por aí. Eu posso fazer uma série disso aqui para você. De como você pode sair do raso e mergulhar cada vez mais. Certo? Se inscreva aí nesse canal, deixe seu like, coloque aqui nos comentários qual que é a sua dificuldade hoje para você mergulhar e viver o extraordinário com o Senhor. Eu tenho certeza. E que se você deixar seu comentário aí, eu vou te responder, eu vou te ajudar. Me chama lá no Instagram, @bill.braz. Vai ser um prazer enorme servir você nessa parte. Certo? Renuncie, entregue seus amores. Isso já é um ponto inicial absurdo. Faça jejuns com propósito. Entendeu? Raspe cabeça, faz o que quiser, faça atos proféticos.